Valeu, galerinha! Pessoal, antes de começar a rotina tarefa, eu quero fazer uma revisão bem legal dessa parte, porque teoricamente é a única parte realmente nova para ti. O resto é repeteco. Então eu quero fazer uma revisãozinha. Antes de falar do cúmulo, nós temos que lembrar do nosso querido Isaac Newton, o famoso Newton. O cara que percebeu que massa atrai massa, o cara que desvendou os mistérios, né, as explicações para a Lua orbitar a Terra, para os planetas orbitarem o Sol. É claro que ele teve sujeitos que ajudaram ele, né, a pensar. Ele leu muita coisa, ele era um doente por leitura, aliás. O Einstein ficava, às vezes, 2 dias sem dormir, só lendo, estudando. O cara era piradão. O Newton, perdão. Galerinha, olha só. Lei de atração das massas. Acabei de dizer, gente. A lei das massas. Quem foi o cara que criou isso? Newton. Newton descobriu que tudo atrai tudo. Não se esqueçam, hein, gente? Cada um de vocês estão atraindo um ao outro. Às vezes eu vejo adulto que não sabe disso, eu fico apavorado. Não se esqueçam, a mesma coisa que rola entre tu e a Terra, ó, a atração rola entre vocês todos. Rola entre todos os malditos átomos. Valeu, galerinha. Obrigado, começou a aula, gente. Obrigadão. Então, olha só. Agora está rolando a atração entre eu e o teto, eu e a parede, aquela outra também, eu e vocês, todos nos atraímos uns aos outros. Por que essa atração não é perceptível? Porque quando tu vai entrar no prédio de energia, o prédio não te atrai para dentro dele. Atrai, te atrai. Só que tu não sente, né? Tu não sente. Por que tu não sente? Porque, fica à vontade, querido. Porque embora a massa do prédio seja grande, esse númerozinho aqui, a constante gravitacional universal, não é o Gzinho da Terra que é 10 não, meu querido. Esse cara, olha o valor dele, é 6,67 vezes 10 na menos 11. É um número grande ou pequeno? 6,67 vezes 10 na menos 11. 10 na menos 11, né? É 0,00000000067. É muito pequenininho. É por isso que tu não consegue perceber a atração entre os teus objetos que estão em cima da mesa, embora eles estejam se atraindo, tá? Então é importante tu lembrar disso, por mais bizarro que pareça. Eu fiquei assustado quando eu descobri isso, né? E demorei a acreditar, certo? Só que existem diversos experimentos que confirmam essa ideia, né? A tua própria existência, né, confirma essa ideia. Bom, o que o Newton descobriu? O Newton descobriu que a força de atração, é sempre atração, né? É sempre atração. A força de atração é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Vamos ver se vocês já entenderam isso. Dobra uma das massas. Dobra a força. Triplica uma das massas. Triplica a força. Quadruplica uma massa e quintuplica a outra. Quase. Isso para mim aconteceu. 20. Não tem mais, galerinha. Não tem mais nenhuma fórmula. É vezes 4 vezes 5. 20 vezes maior a força. Tá tudo bem até agora? Light, né? Próxima aula que eu fizer esse raciocínio, eu quero muito mais agilidade e segurança. Quero ver agora. Dobra a distância. Dividido por 4. 4 vezes menor. Triplica a distância. 9 é ao quadrado, hein, galera? 3 vezes 3, 9 vezes menor a força. E agora eu quero ver. Diminui a distância 10 vezes. Aumenta 100 vezes. 10 ao quadrado é 100, aumenta 100 vezes. Tá tranquilo? Então o Newton, estudando outros sujeitos anteriores e filosofando e fazendo um trabalho matemático profundo, ele confirmou isso. Que quando dois corpos se atraem, é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tranquilo? Aí vai o cúmulo pro laboratório. Pega as carguinhas elétricas, amarra o dinamômetro, aquela aparelhinho de medir força, monta a estrutura toda. E ele vai lá e anota o valor da força. Aí o Coulomb vai lá e dobra uma das cargas. O que ele percebe com a força? Dobrou. Triplica uma carga. O que acontece com a força? Triplica uma e quintuplica outra. 15 vezes mais força. Ele vai lá no dinamômetro e confirma. Quando ele dobra a distância, ele começou a pensar. Newton triplicou a distância. O que o dinamômetro acusou? 9, cuidado galera, é ao quadrado. 9 vezes menos força.
Quando ele aproximou 5 vezes a carga, o dinamômetro, 25 vezes maior a leitura. Ele é claro que é Newton. Vou colar do Newton. Então, para esse cara, que é 100 anos depois praticamente, pegar um estudo que já tinha sido feito e dar uma roupagem nova, foi muito mais fácil. Não desmerecendo ele. Os computadores, a vida como ela é hoje, graças ao Coulomb, entre todos os outros milhares de gênios que passaram entre eles. Tá? Claro que se o Coulomb não tivesse descoberto, o outro teria descoberto logo depois. Né? A natureza é assim. Você já deve saber de histórias bizarras. Né? O telefone, por exemplo, quando o Thomas Edison inventou o telefone, logo, aliás, a Graham Bell, né? O telefone é Graham Bell, perdão, Thomas Edison é a lâmpada. Quando o Graham Bell patenteou o telefone, 2 horas depois chegou um outro cara com uma patente melhor que a dele, só que já tinha sido patenteado. Certo? E os caras não se conheciam, cada um estava inventando telefone numa região separada do mundo, um independentemente do outro. É impressionante como as ideias aparecem contemporaneamente em lugares diferentes. Aconteceu com Newton também e com Leibniz. Leibniz, alemão, inventou o cálculo contemporaneamente com Newton. Só que Newton era mais fodão, a ideia dele se espalhou mais do que a do Leibniz, que morreu fudido e pobre. Certo? Graças à perseguição de Newton. Newton era um gênio, mas era meio doidão. Ele era um cara meio cruel, o Newton. Galerinha, apesar do Newton então ser o grande gênio da história, não podemos desmerecer o trabalho de Coulomb. E tem um detalhe importante, ó, esse K aqui do Coulomb é constante gravitacional universal? Não. Constante gravitacional universal é o Gzinho, né? Essa aqui é a constante eletrostática. E a constante do vácuo é a que tu vai usar, que é 9 vezes 10 na 9. 9 vezes 10 na 9, número grande ou pequeno? Grande, é por isso que pequenas cargas já geram uma força considerável. Em compensação, para poder ter força grande na atração gravitacional, como esse número é minúsculo, as massas têm que ser gigantescas para tu sentir alguma coisa, certo? É por isso, então, que tu não sente no dia a dia essa atração da qual eu falei. Outra coisa marcante, na lei de Coulomb é sempre atração? Não, né? Os opostos, os iguais se repelem. Eu fiz um exemplo com 2 cargas positivas, está vendo como elas estão se repelindo? Qual força é maior, a força que atua na carga 1 ou na carga 2? Elas são iguais, terceira lei de Newton para toda ação? Mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto. Parabéns, é isso aí. O que é essa coisa aqui? Ou seja, o sinal não interessa na hora de fazer a conta, concordas comigo? Os opostos se atraem, é para dizer se é atração ou repulsão. Nada demais. Então fizemos uma revisãozinha sobre essa lei. Não vou corrigir a tarefa toda porque são muitas questões, vou corrigir as melhores. E em seguida, no finalzinho, vou te dar uma noçãozinha a mais sobre eletrostática. Vamos trabalhar com campo elétrico no final da aula. Vamos entender finalmente o que é esse maldito campo elétrico. Deixa eu ver, essa aqui tá bonita, hein? Ah, UFSC, deve ser terrível essa questão. 3 cargas estão dispostas no vértice de um triângulo equilátero. O que é triângulo equilátero? Lados iguais, quer dizer que a distância entre elas é todas iguais, conforme se encontra representada na figura abaixo. Bela figura. A direção e o sentido da resultante das forças coulombianas que atuam na carga mais 2Q ou são forças coulombianas, viu que chique? Força elétrica, o cara que se chama de coulombiano vai ficar chique. Ele quer a resultante nessa carga, ó. Olha para essas duas, os opostos, os iguais, então essa carga vai empurrar ela para longe. Essa carga também empurra essa para longe, mas eu não estou interessado no que está acontecendo aqui, né? Eu quero a resultante nessa. E agora olha para essas duas, os opostos. Tu acha que essa força aqui de atração, vou chamar de F1 e F2, qual é a relação entre F1 e F2, o módulo? São iguais porque as cargas são iguais, né? Essa carga é igual àquela, só muda o sinal. E importa o sinal na hora de fazer a conta? Não importa o sinal. Então, os módulos são iguais. A gente só tem que achar o vetor resultante, então. Já que os vetores estão bundinha com bundinha, a gente usa a regra do polígono ou do paralelogramo? Paralelogramo, né? Pontilhada paralela, aonde as pontilhadas se encontram é que vai estar na extremidade do vetor resultante. Então tá ali a força resultante atuando naquela partícula, é na horizontal, apontando para a direita. Só tive que desenhar as duas forças e fazer a resultante delas. Vamos ver. 0,1. Que vertical? Absurdo. Horizontal. Vertical? Não tem nada de vertical. Horizontal orientada para a esquerda? Não. É para a direita. Bom. Horizontal orientada para a direita, é verdade, essa é a resultante.
orientada ao longo da reta que une mais 2Q e menos Q. Não, é essa força que está orientada nessa reta, ela não é a resultante. Orientada ao longo da reta que une mais 2Q e mais Q. Não, é essa força está nessa reta, ela não é a resultante. Nula, pois os módulos mais Q e menos Q são iguais. Para se anular, só se uma apontasse para um lado e a outra para o outro, aí se anularia. Então a única correta, sem dúvida, é a 0,8. Fala, querido. Por que você fala que o R é não resultado de certeza? Ótimo, é uma questão de geometria. Como o triângulo é equilátero, esse ângulo é igual a esse. Como os ângulos são iguais e os módulos são iguais, a resultante tem que estar bem entre os vetores, né? Poderias lembrar de repente da decomposição de vetores para te lembrar disso. X e Y, quando o ângulo é 45 graus, bem no meio, as componentes não são obrigatoriamente iguais, certo? Fx é igual a Fy para o ângulo de 45 graus, né? É o que está ocorrendo ali. Como existe simetria, né? Então, e as forças são iguais, então a resultante está bem no meio. Beleza? Boa pergunta, é isso aí. Tá? Então tem a ver com o fato de o triângulo ser equilátero. Se o triângulo não fosse equilátero, eu não poderia afirmar que ela seria perfeitamente horizontal. Muito boa pergunta. Olha, a 44 ali é igualzinha. Seria legal tu tentar de novo depois dessa explicação. 45 ainda vale a pena fazer a 48. Ah não, aquela 46 tem continha. Aquela eu quero. 46 tem continha. Achei bonitinha aquela ali. Então vamos fazer a 46. Porque envolve um raciocínio matemático um pouquinho mais apurado. A força de repulsão entre duas cargas elétricas puntiformes que estão a 20 centímetros uma da outra é 0,030 newtons. Tem uma carguinha, outra carguinha, sinais iguais para se referir, né? 20 centímetros uma da outra e tem uma força de repulsão que ele disse quanto vale essa força. Essa força de repulsão vale 0,030 newtons. Tudo bem. Esta força aumentará para 0,060 newtons se a distância entre as cargas for alterada para a força aumentar. Tu concorda que eu tenho que aproximar? Ele colocou numa distância x e as forças aumentaram. Vou chamar de F' agora. Para quanto foi essa F'? 0,060 newtons. E o cara quer saber qual é a nova distância. Ou se o cara não está calmo, se o cara não está tranquilo, ele não mata essa questão. Tem que estar muito calmo, muito tranquilo. Galera, sempre que tu tiver de repente travado numa questão, primeira coisa, pega uma fórmula e tenta jogar os valores na fórmula, com fé. Mesmo que tu não enxergue o final do que vai acontecer. Pois é, cara, aí é que tá, galerinha. Se fosse a metade, a distância não estaria ao quadrado. Lembra que a gente começou a aula revisando que se dobra a distância, a força cai 4 vezes? Certo? Então, se a distância cai pela metade, a força não vai duplicar, a força vai quadruplicar. Ia para 0,12, 0,12 seria a força. Beleza? Mas de qualquer maneira, bacana raciocinar dessa maneira. Vou substituir na fórmula os dados da primeira situação. A força eu sei quanto é que é, né? 0,030. O valor do K ele forneceu? Carga 1. Carga 2? Não. A distância ele forneceu. Só que é em centímetro? Não, tem que ser em metro. Como é que passa de centímetro para metro? Isso, divide por 100. Por isso que chama centímetro. 1, 2, 0,2. É assustador quando o cara não sabe que vai passar de centímetro para metro, divide por 100. Né? Milímetro divide por 1000. Decímetro divide por 10. Lembra disso? Né? Não pode na tua idade não saber disso. Né? E se tu não sabia, não comenta com ninguém. É uma coisa muito grave. Então a distância ficou 0,2 ao quadrado. Quanto é que é 0,2 ao quadrado? 2 vezes 2, 4, duas casas após a vírgula, 0,04. Ih, ferrou, né? Não dá para fazer mais nada. O máximo que eu poderia fazer é jogar aquele cara para cá multiplicando. 0,030 vezes 0,04 igual a K vezes carga 1 vezes... Ferrou. Não dá para resolver isso aí. Ah, mas nem tem o X aí, né? Não era isso que eu queria resolver mesmo. Vamos tentar jogar a fórmula, os dados na segunda situação. Jogar os dados da segunda situação na fórmula. Como é que fica? 0,060, tá ótimo. O K eu não sei quanto é que é.
Q1 eu não sei quanto é que é. Q2 eu não sei quanto é que é. X ao quadrado. Legal. Olhando para essa equação, o que eu preciso saber para achar o X? Só o valor desses feiosos ali, ó. K vezes Q1 vezes Q2. Eu já sei aquele valor? Ó, eu sei que K vezes Q1 vezes Q2 é esse cara feio aqui, ó. Se eu substituir a primeira equação na segunda, isola numa, né? Substituir na outra, eu vou matar esse sisteminha. Vamos ver como é que vai ficar o final dele? O x ao quadrado está dividindo, passa x ao quadrado igual a 0, vezes 0,060 igual. Quanto vale Q vezes Q1 vezes Q2? 0,030 vezes 0,04. Está multiplicando, passa x ao quadrado é 0,030 vezes 0,04 dividido por 0,060. Que relação existe entre esses dois números? O de baixo é o dobro, então eu posso dividir pelo número de cima em cima e embaixo e dá assim, né? 0,04 dividido para 2, 0,02 ao quadrado, passa para o outro lado, raiz quadrada. Ih, como é que vai extrair a raiz quadrada de 0,02? Isso, ou escreve o 2 como 2 vezes 10 na menos 2, para extrair a raiz, fica elegante, ou tira a vírgula, como a gente fazia no fundamental. Fica 2 sobre 100, não é isso que faz para tirar a vírgula? Raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 100. Quanto é que é a raiz quadrada de 2 aproximadamente? 1,41. E a raiz quadrada de 100? 10. 1,41 dividido por 10, 0,141 metros. Mas ele quer em... para passar para centímetros é só fazer vezes 100. 14,1 centímetros. Aproximadamente quanto? 14, letra? C. Bonitinha essa questão fazendo da maneira completa. Fazendo da maneira completa fica longa até, tem que ter uma base matemática sólida. Só que eu vou dar a manha, claro, né? Até esqueci de dar esse macete na outra sala, eles vão ficar bravos. Mas ó, o macete, cara, que dá pra usar é, se o cara quer que duplique a força, tu tem que aumentar a distância de um tanto que é elevado ao quadrado de 2. E qual é o número que é elevado ao quadrado dá 2? Raiz de 2. Raiz de 2 ao quadrado dá 2, não é isso? Então, na verdade, tu teria que diminuir a distância raiz de 2 vezes. Então, tu poderia pegar a distância original e dividir por raiz de 2. Também ia acabar funcionando. Quer ver? Quanto é que é raiz de 3 ao quadrado? 3. Quer dizer que se eu pego a distância entre duas cargas elétricas e diminuo raiz de 3, a distância diminuir raiz de 3 vai aumentar quantas vezes a força? 3, porque raiz de 3 ao quadrado dá 3. Quanto que eu devo diminuir a distância entre duas cargas elétricas para a força aumentar 5 vezes? Raiz de 5 diminui a distância raiz de 5 vezes, a força aumenta 5 vezes. Porque raiz de 5 ao quadrado dá 5. Então daria para fazer a conta de uma maneira mais rápida. Mas o cara tem que estar com muito sólida o raciocínio para entender o que está acontecendo. Como é que eu faço para diminuir a força 7 vezes entre duas cargas elétricas? 7 vezes. Eu aumento a distância raiz de 7 vezes. Porque raiz de 7 ao quadrado dá 7. Não é sempre elevado ao quadrado o raciocínio? Né? Sempre elevado ao quadrado. Eu tenho que lembrar que raiz quadrada elevado ao quadrado se anula, né? Certo? É isso aí, gostei de ver.